Coletânea. Choque da humanidade. A Ultris de Messirons. Questão. Poderia desenvolver sobre o termo choque da humanidade? Bem-amada, o choque da humanidade foi descrito, nas suas consequências, por Sri Aurobindo, há algum tempo. A natureza desse choque concerne, obviamente, a irrupção da luz sob suas diferentes formas, nesse mundo. Irrupção da realidade dita extraterrestre. Irrupção de novas luzes presentes em seus céus. Irrupção de irradiações novas, como é o caso desde alguns dias em seu céu. Irrupção da irradiação solar nas suas qualidades vibratórias profundamente diferentes. Existirá, no dado momento, a conjunção desses diferentes elementos que realizarão realmente o que foi chamado choque da humanidade. A intervenção, de maneira muito mais intensa que o que se tem produzido até agora de algumas forças da luz unificada, em seus céus, acima de suas cidades, concorrerá grandemente para o estabelecimento desse choque. A manifestação e a modificação que ocorre também em seu céu, pela ignição de um segundo sol e pela chegada de Hercólogos, de maneira visível, completarão esse choque da humanidade. Isto se desenrolará de modo concomitante, de maneira quase uma simultânea, eu diria. Anael 20 de fevereiro de 2011. Muitos seres humanos sentem esses pontos de vibração, sem jamais terem ouvido falar, ainda que apenas de um chakra ou também da luz. Essa conexão permitirá a eles, no momento vindo, a partir da revelação da luz vibral, compreender diretamente, sem passar pelo que quer que seja pertencente ao corpo de desejo, o que é a luz vibral e o que representa a revelação da luz vibral na sombra desse mundo. Assim, a você se juntarão, nessa fase final, inúmeros de seus irmãos e de suas irmãs que aderirão, de um dia para o outro, à própria unidade, porque eles a viverão. Certamente, isso está de longe a concernir ao conjunto da humanidade, mas permitirá, em todo caso, velar para que o choque da humanidade desenrole-se segundo regras fluídas, permitindo, se tal é o destino de tal alma, de tal irmão, de tal irmã, reencontrar sua unidade, sem nisso sofrer quanto às forças de resistência que se opõem, ao nível do corpo de desejo, à sua própria unidade. Mananda Moe, 19 de junho de 2011. Assim, quanto melhor você se colocarem em seu coração, melhor você se colocarem no abandono à luz, melhor vocês aquecerão a esse salto no desconhecido, melhor vocês viverão esse desconhecido para se aperceberem, em definitivo, e isso é a estrita verdade, que vocês vão sair de um mau sonho ou de um pesadelo. Isso acontecerá exatamente assim. É claro, para aqueles de seus irmãos e de suas irmãs que não terão a possibilidade de aceitar essa transformação, isso não poderá ser o fim do pesadelo, mas o início de um pesadelo. Contudo, esse pesadelo, quer esteja ele no início ou em seu fim, é, eu repito, apenas uma ilusão, porque, um como o outro, seus irmãos, como vocês que estão despertos, reencontrarão, de um modo como de outro, sua liberdade e sua unidade. Assim, portanto, o choque da humanidade vai revelar-se em todo o seu esplendor como eu havia anunciado. Lembrem-se, e eu os remeto a isso, no que eu havia dito, naquele momento, concernente às 5 etapas desse choque. É isso que é a resultante da revelação da luz, inteiramente, em seu corpo, em sua alma e em seu espírito. Vocês são o espírito, vocês não são esse corpo, vocês não são essa pessoa. Vocês são bem mais do que isso. É preciso, agora, sair da ilusão, inteiramente. Sair da promessa luciferiana de um futuro melhor nesse mundo. Sair da ilusão matricial que os mantém no ciclo de reencarnações do Sansara, ou seja, da ilusão que faz crer que, um dia, tudo irá melhorar, quando vocês tiverem feito suficientemente o bem. Não existe nem bem, nem mal, na unidade porque, na unidade, tudo é perfeito. O bem e o mal existem apenas pela oposição das forças arimanianas e luciferianas, fazendo-se passar pelo Cristo. Sri Aurobindo, 6 de julho de 2011.
muitos de seus irmãos e de suas irmãs, ainda adormecidos, vão perceber o apelo da luz, ainda que eles não tenham as capacidades para perceber de onde vem o apelo. Vocês, despertos, primeiros e últimos, poderão responder às expectativas deles. Filhos da lei de a hora chegou de sair ao grande dia, à face do mundo, a fim de mostrar a verdadeira vida, aquela do coração e da unidade. Os fatores de resistência e de oposição à luz, conscientes ou inconscientes, em vocês como no exterior de vocês, vão iluminar-se como nunca, permitindo a vocês, despertos nas primeiras horas ou nas últimas horas, ver todas o conjunto de dissimulações e da ilusão desse mundo. Choque da revelação, choque da humanidade, chamando-os à alegria, à sua liberdade e à sua liberação. A luz, una, vibral, vai estabelecer-se, de maneira cada vez mais consequente e perceptível nesse mundo. O conjunto da humanidade ainda não desperto vai agir ou reagir ao impulso final da luz una, a ela aquecendo e a ela despertando, ou recusando-a e opondo-se a ela. Mais do que nunca, vocês, despertos das primeiras horas, como das últimas horas, sua ética deve conduzi-los a manifestar seu testemunho de luz, apagando a personalidade e a própria ilusão da dissimulação. Uriel, 21 de maio de 2011. O que vocês observam sobre a Terra e o que vocês observarão, cada vez mais, eu descrevi, inteiramente, com as palavras da época, no Apocalipse. Cabe a vocês voltar a mergulhar, além mesmo da vibração, agora, mas no significado real que adere, inteiramente, aos tempos que começaram ontem e que vão, como vocês sabem, acentuar-se, acelerar-se, de maneira desmedida, sem qualquer sentido da medida em relação ao que existia sobre a Terra, entre agora e o final de seu ano, ou mesmo antes do final deste ano. É durante esse lapso de tempo que se estende o choque da humanidade, a fusão dos éteres, a interpenetração dimensional entre o tempo linear que se dissolve e o tempo ilimitado que aparece. A questão que vai se colocar, em vocês, a cada minuto, a cada sopro é: vocês querem reencontrar seu ser? Vocês querem ir para a sua liberdade? E vocês querem ir para a sua autonomia, para o ilimitado, ou permanecer no limitado? Mas vocês não podem estar em desacordo. Seu mental não poderá mais decidir, nem seus apegos, nem o que pode permanecer, ao nível de sua moral, de sua ética exterior. Somente determinará seu futuro, sua capacidade para se instalar nesse presente, que não tem mais muito grande coisa a ver com um futuro terrestre. Isso vocês vivem a partir de agora. Sri Aurobindo, 7 de abril de 2011. Independentemente de seu nível de consciência pessoal e de seu estado de realização de si, vocês estão, no entanto, submetidos a um ambiente coletivo planetário. A emoção que vai se manifestar, em um primeiro momento, pode ser denominado um choque. Esse choque é, de algum modo, uma sideração. Essa sideração, desembocando no medo coletivo, ao qual, obviamente, convirá nem se identificarem de nenhuma maneira nem aderirem, porque esse não é seu medo, assim como não é seu choque. Sri Aurobindo, 17 de outubro de 2010. Vocês mesmos, qualquer que seja sua evolução nesta transformação, passarão de um estado a outro. Somente o período intermediário, correspondendo ao que vocês vivem agora, que é, de algum modo, uma instauração, pode se mostrar penoso e difícil, de acordo com o ponto de vista que vocês adotarem. Quanto mais rapidamente vocês superarem a noção de choque, ligada à divulgação e à revelação da luz, melhor vocês poderão se estabelecer em seu despertar. Esse despertar não se fará de modo global, no início, em todo caso, para o conjunto das formas de consciência que povoa esta Terra. Sri Aurobindo, 21 de novembro de 2010. O período que está aí, inscrito em seu tempo linear, supera de muito longe o quadro desse tempo linear e deste espaço em que vocês estão presentes, nesse corpo e nesta personalidade.
Tomar consciência disso, pela vibração, leva-os a viver o que nós chamamos as núpcias galácticas, o que eu chamei o retorno do Cristo, preliminar ao seu retorno em unidade e em verdade. É neste espaço que tomam todo o sentido as palavras pronunciadas, há muito tempo, afirmando que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele era a porta. Isso apenas pode se realizar se vocês mesmos estão ajustados e alinhados à sua própria presença, que apenas se pode viver e se encontrar desacoplado de toda a influência da personalidade, de toda a reflexão, de toda a cogitação e de toda a emoção. Este estado de consciência específico chamado alegria, samadhi, propiciando também a paz interior e a paz suprema, vai, portanto, criar, progressivamente e à medida dos dias que passam neste espaço-tempo linear em que vocês estão, as condições propícias para a instalação da presença dele em sua presença. Como foi dito, no tempo dele, convém então ter sua casa limpa, vazia de tudo que é dualidade, preocupação e medo, como eu lhes disse. Paralelamente a esse retorno do Cristo, vive-se, nesta humanidade, um mecanismo a que eu chamei, há algumas semanas, o choque da humanidade, porque Cristo, é claro, não vem só. Nós, Melquisedeques, o conjunto do conclave e as estrelas de Maria, assim como o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica Livre, preparamos esses momentos desde muito tempo. Como vocês sabem, os anjos do Senhor, vegalianos, estão doravante instalados e preparados em sua atmosfera. Resta a vocês se estabelecerem, inteiramente, no aqui e agora, em sua presença a vocês mesmos que, unicamente, lhes permitirá viver o caminho, a verdade e a vida, na companhia e na presença dele. Sri Aurobindo, 1º de dezembro de 2010. A revelação da luz verá, também, a revelação de seus corpos de estado de ser, para aqueles que não o viveram ainda, e que não o sintetizaram nesse corpo do desejo, revelar-se e manifestar-se a eles. Assim, cada um, real e concretamente, ver-se-á face a face, sem possibilidade alguma de artifícios, sem possibilidade alguma de trapaça, de si mesmo a si. É assim que se revelará, para muitos, e para a maior parte da humanidade, o que o bem-amado Sri Aurobindo chamou o choque da humanidade, que começou ao nível geofísico sobre a Terra. A revelação da luz, efetivamente, acompanha-se de certo número de revelações de processos, aos quais vocês assistem. Os arcanjos, e desde os casamentos celestes, em especial Miguel, haviam falado da desconstrução que conduzia, pouco a pouco, ao desaparecimento da zona astral coletiva e, depois, agora, da individual. É justamente o desaparecimento de seu astral individual que vai pô-los face a face com vocês mesmos. O desaparecimento dessa zona tampão, chamada astral ou corpo de desejo, vai permitir, realmente, verem-se tal como vocês são e não tal como vocês creem que vocês sejam. Há, para alguns, uma adequação total entre a vibração da alma, a vibração do espírito e a vibração do corpo. Para aqueles, isso se fará de maneira totalmente natural. Para aqueles que estão ainda afastados desse estado de unidade, isso poderá representar um último impulso, permitindo a eles abrir o próprio coração, inteiramente. E, para outros, isso será o fechamento desse acesso à unidade, embora concorra, devido ao próprio princípio dessa colocação face a face, à liberação da matriz. Assim, cada um será aprovado pela luz, será forjado pela luz, permitindo viver aquilo a que ele se destina, devido à sua própria vibração. Aí está o que vocês são chamados a viver. Isso se realizará assim que a revelação da luz tiver sido realizada na humanidade e em cada individualidade. Um amigo, 16 de junho de 2011. O que até o presente manifestou-se por porções mais ou menos curtas ou mais ou menos longas vai agora, nos tempos que vocês vão viver, imediatos, instalar-se de maneira muito mais duradoura.
de sua capacidade para se extraírem de sua consciência comum, ao mesmo tempo estando plenamente presentes e conscientes, de sua faculdade para fazer cessar as atividades chamadas mentais, emocionais, ou, de maneira mais global, as atividades da personalidade, dependerá sua facilidade para integrar e manifestar a nova consciência. Alguns de vocês manifestam já esta nova consciência, mesmo na sua vida comum, através de tudo que corresponde à sua vida comum, que se torna, portanto, isenta de dualidade, isenta de traves inerentes à personalidade. A etapa preparatória que vocês vivem doravante e que os preparam, de algum modo, para encaixar o choque da humanidade, é primordial para vocês, porque, do modo como vocês o integrarem, vocês, os seres em vias de despertar ou despertos, dependerá também o modo como seus irmãos e suas irmãs, ainda adormecidos, poderão, para alguns deles, aquecer e abrir-se para esta nova consciência. Sri Aurobindo, 20 de fevereiro de 2011. Como ele lhes disse, prestem atenção para não confundir a paz e a resignação. A resignação é uma forma de derrota. A paz é uma vitória. Vitória, em vocês, da luz. Vitória da verdade, fazendo-os cruzar uma etapa a mais para seu despertar definitivo e total. Durante os momentos a viver, a paz será, ao nível de seus comportamentos, o melhor testemunho de seu estado interior. Porque a paz estabelece um estado de serenidade, preliminar à alegria, mas, sobretudo, que vem fazer barragem, sem se opor, justamente, ao choque da humanidade. Sri Aurobindo, 30 de março de 2011. Então, a partir daí, quem poderá opor-se e quem poderá manifestar, ainda, o livre-arbítrio, que se oporá à liberdade total? Será, obviamente, o que vocês chamam, e o que nós chamamos com vocês, o mental, o ego, as emoções, ainda abrigados na alma e no impulso para a repulsão e que não estão, inteiramente, iluminados pelo espírito e pela luz vibral que se derrama, em fluxo total, eu diria, nesse atalho específico que corresponde à L e repulsão. Tudo isso vocês vão viver de maneira extremamente consciente, extremamente lúcida. O que Sri Aurobindo havia chamado choque da humanidade corresponde a essa revelação, extremamente brutal, do que é a luz e do que não é ela. E é aí que vocês se verão, como foi dito, quando desse julgamento final, vocês mesmos face a vocês mesmos. Quer dizer, entre o que vocês crerem, aquilo a que aderiram, e o que é a verdade, que lhes permite, então, em consciência, apreciar a totalidade da distância ou da sincronia existente entre a vibração da unidade e a vibração de sua dualidade, se é que ela está afinada pela luz, que se derrama, agora, para todos sobre esta terra. Irmão K, 9 de julho de 2011. Vocês sabem, há seres que, até o fim final, brincarão de avestruzes. É como, infelizmente, alguns seres humanos que têm tanto medo da morte, enquanto que, aí, não é a morte. Vocês entrarão na vida, mas tomem o exemplo da morte. Há seres humanos, no choque da humanidade ou o choque do anúncio da morte de alguém, que vão estar na recusa até o último momento e, mesmo quando morre, são persuadidos de que não está morto. Há um mesmo processo com o nascimento que se vive atualmente. Com Raul Mikhail Ivanov, 2 de abril de 2011. O fogo do ego vai traduzir-se por uma apropriação da luz e uma reivindicação do ego para ser, de algum modo, um servidor da luz. Vocês não podem servir a luz, uma vez que vocês são a luz. Assim, pretender servir a luz ou a um papel, qualquer que seja, os conduz, inevitavelmente, a distanciarem-se da luz vibral que vocês receberam. Essa é a armadilha magnífica do ego, que ocorre nesses tempos finais nos quais, por medo, o ego, o mental ou o emocional, vão apropriar-se da luz, dela fazendo algo que vai permitir certa forma de continuidade da consciência limitada, com um pouco mais de luz.
O que se desvenda, através do choque da humanidade e da revelação da luz, não pode, em caso algum, ser compatível com um prosseguimento qualquer da personalidade, de um papel, de uma função, do mental, do ego, do emocional. É uma mudança total de vida, chamada ressurreição, ou renascimento, que nada mais tem a ver com qualquer condicionamento religioso, social, econômico, político, afetivo e mesmo nos papéis que vocês desempenham num casal ou numa família. Irmão K, 3 de julho de 2011. Mas, assim como nós o dissemos, seu papel e o sentido de sua presença, aqui mesmo sobre esta terra, é acompanhar o movimento de nascimento e de parto da terra. Isso se fará tanto mais facilmente se vocês amortecerem, vocês mesmos, em vocês como no exterior de vocês, esse choque, essa onda de choque da humanidade. Essa onda de choque não pode ser amortizada por qualquer reação de medo, mas, unicamente, por um processo de integração cada vez maior da luz. Porque é inegavelmente o mesmo processo que desencadeará, junto àqueles cujas coroas estão ativas, sua realização e sua ascensão, mas também, pelo processo de decantação, para aqueles que estão no medo em nome de crenças obsoletas, uma sobrecarga de peso da consciência e um terror. Isso está em curso. Não é mais tempo de esconder isso de vocês. É tempo de olhar de frente, em verdade e em unidade, o bombardeamento cósmico que chega agora sobre a Terra. Isso se traduzirá, para vocês, por um sentimento de fogo, como disse o Arcanjo Miguel, uma irradiação total pela luz. Anael 29 de março de 2011. A ação de graça é completamente outro estado, fazendo-o sair da ação-reação e penetrar as esferas do ilimitado, as esferas da beleza, ligado ao coração e ligado ao seu estado interior que se desacopla, de algum modo, de qualquer exterior. O que não quer dizer que haja um desinteresse ou uma renúncia, mesmo se, em minha época foi o que vivi, de algum modo. Mas essa renúncia exterior desemboca numa visão interior e que vai permitir, para alguns, dar ao mundo, ou seja, ao exterior, tudo que é procedente, justamente, dessa beleza, do amor e da graça. Sem ir até lá, hoje, o que vocês têm a viver, o que se vive sobre a terra vai impeli-los, de maneira inegável, a reagir. Essa reação pode ser procedente, como eu disse, de sua educação, do modo de agir natural nesse mundo, mas também agora, a reagir sendo arrastado pelo pensamento coletivo, o medo coletivo, as emoções coletivas. É justamente a isso que vocês devem escapar para manter sua paz, criá-la, e aproximar-se cada vez mais de sua graça, a fim de viver e estar na paz interior e não na ebulição das emoções, do choque, do qual falou bem-amado Sri Aurobindo. Então, pacificar-se é já compreender todos os mecanismos da vida, quaisquer que sejam, que são sempre, em definitivo, apenas procedentes, permanentemente, da ação e da reação. Alguém lhes testemunha uma atenção, vocês ali respondem por uma atenção. Alguém o agride, vocês ali respondem por uma agressão ou então por uma fuga. Mas isso implica, necessariamente, numa reação, qualquer que seja. Não é questão de julgar a reação como boa ou má, mas é, sobretudo, importante conscientizar que está aí o próprio princípio da reação que os mantém na ilusão. Hildegard de Bingen, 13 de abril de 2011. Qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja o desejo, vocês vivem, todos, nesse momento, onde atrações ligadas à matriz desaparecem. Isso pode ser alimentar, pode ser social, pode ser afetivo, pode ser sexual, pouco importa. Vocês estão, efetivamente, extraindo-se desse mundo. De qualquer modo, vocês não têm escolha. Como foi dito, é esse mundo que desaparece. Portanto, se ele desaparece, como vocês querem permanecer? É o princípio do choque da humanidade, de que lhes falava Sri Aurobindo. Quando se lhes anuncia que vocês vão morrer, a primeira etapa é a negação. Isso não é verdade. O ego não pode morrer, é claro, todo mundo sabe.
Portanto, ele vai negar, ele vai estar na negação total. Depois, ele estará na raiva. Depois, ele estará na negociação. Não eu, não agora, mais tarde, etc. Mas todo ser humano passa por aí. O único evento, se querem, importante, é que aí, isso não concerne a um ser humano que chega ao fim de vida, é toda a humanidade que chega no fim de vida, da ilusão. Vocês saem da morte e entram na vida. Mas, quando vocês foram tão habituados a considerar que esse lado do véu é a vida, bem, é claro, o desconhecido é chamado a morte. Mas é a ressurreição, é a ascensão que vocês vivem. É muito importante compreender isso. Com Raul Mikhail Ivanov, 30 de maio de 2011. Nós temos também insistido muito, nós, arcanjos, como os 24 anciões, sobre o choque da revelação de Maria, mas também sobre o choque da revelação da luz. Porque, na revelação da luz, será necessário se desapegar e se distanciar de todas as crenças que tem. Sem exceção. E nós lhes dizemos que a matriz é ilusão, inteiramente, e que os corpos que habitam são ilusão, inteiramente. Uma coisa é aceitar, enquanto conceito, outra coisa é viver, em vibração e em consciência. É nesse sentido que a revelação da luz representará, de todos os modos, um choque importante na humanidade. Que vocês estejam despertos, realizados, ou simplesmente em fase de despertar, ou completamente adormecidos, o choque será o mesmo. Anael, 3 de agosto de 2010. Mais do que nunca a consciência humana é chamada a acompanhar o movimento. Para alguns de vocês isso pode representar um desafio, uma abnegação nova, uma confiança total ao movimento. Frente a esse movimento, é claro, certo número de medos, inerentes, podem aparecer. Como o medo do desconhecido, medo da mudança ou medo da morte. Nesta etapa, a consciência humana individual e coletiva passará necessariamente por esse choque, como foi chamado por Sri Aurobindo, choque da humanidade. E é agora. É um momento em que o que pertence às projeções exteriores vai se ver ameaçado, e, portanto, induzir reações, oposições, pavor, medos que serão, obviamente, como disse o bem-amado João, a superar, a integrar para viver a aquiescência, aceitação ao movimento e a reversão. Hildegard de Bingen, 13 de março de 2011. Então, obviamente, o reencontro com o corpo de estado de ser é, eu diria, creio que a palavra que foi empregada ao choque de sua vida. E esse choque é algo de extremamente violento. Olhem, por exemplo, Incassable, ele teve uma pneumonia ano passado, apenas vivendo o corpo de estado de ser. Portanto, vocês podem imaginar que é algo que é um grande choque. E eu imagino também que os seres que estiverem apegados, de uma maneira ou de outra, a esta terceira dimensão, mesmo se não estiverem mais cortados de sua existência, o fato de saberem que a existência existe, porque todo mundo viverá, e serem obrigados a purificar algumas coisas e a ver o corpo de estado de ser e não poder ir ali, isso será mesmo um traumatismo importante, não vou lhes omitir, mesmo se não houver mais separação. É por isso que nós esperamos sempre que, até o último momento possível, o máximo de almas seja capaz de se juntar ao Espírito. Aí está o que isso quer dizer. Ivanov, 19 de julho de 2010. Meditar, alinhar-se com o que vocês são em verdade, perceber as diferentes vibrações existentes, meditar, conectar-se à Merkaba interdimensional, vão se tornar os elementos que vão mais estabilizá-los, com relação à excitação geral exterior, mas também à excitação de seu mental. Mesmo aqueles que, até o presente, tinham conseguido fazer desaparecer a bicicleta, arriscam a ter pequenas bicicletas que reaparecem.
É muito importante compreender, e se dizer, com sua consciência, que assim que há uma atividade de superaquecimento, colocar-se instantaneamente no coração, reconectar-se à Merkaba interdimensional, à sua própria vibração interior, para não ser levado, eu creio que Sri Aurobindo chamou a isso o choque da humanidade. Porque as ressonâncias ligadas às crenças, às egrégoras, se preferem, não às egrégoras astrais necessariamente, mas, sobretudo, às egrégoras das crenças, dos pesos que foram colocados na humanidade, serão entrechocados, eu diria. Portanto, não é preciso se deixar levar por esse movimento exterior, mas também por seu próprio mental, que pode fazê-los questionar sobre suas próprias escolhas e fazer colocar em dúvida o que vocês vivem. O mais importante será, sempre, e cada vez mais, o que vocês vivem interiormente. Com Raul Mikhail Ivanov, 1º de dezembro de 2010. Seus estados vibratórios interiores e seus estados de consciência poderão apenas amplificar-se, na condição de aceitarem, inteiramente, vocês também, sua própria redenção pela luz e sua própria liberação. Nós concebemos, como arcanjos, que uma consciência que foi fechada desde tempos imemoráveis nos mundos da limitação possa conservar, no interior de si mesma, certo número de medos da liberdade, certo número de medos da liberação. Isto se ilustrará, como foi anunciado, exatamente após a liberação do Sol, pelo mecanismo de choque da humanidade, tal como descrito por Sri Aurobindo, que eu os convido a recordar-se. Vocês compreenderão melhor assim o caminho realizado nestas algumas semanas que os liberaram de alguns obstáculos inscritos nas suas estruturas cerebrais e, em especial, no que foi chamado seu cérebro reptiliano, como engramas de medos, engramas de preservação, engramas ligados a manipulações genéticas que ocorreram em vocês mesmos, há tempos imemoráveis. Miguel, 29 de janeiro de 2011. A humanidade viveu, em diferentes períodos, esta noção de choque. A diferença com que se produzirá, em pouco tempo, corresponde à própria finalidade desse choque. Inúmeros seres humanos encarnados não apreenderão a finalidade da experiência desse choque. Eles serão afetados como quando de uma guerra ou quando da irrupção de uma surpresa importante que faz mudar os quadros de referência, sem, no entanto, serem capazes, pelas consciências fechadas, de estabelecerem um novo quadro de referência que se estabelece na liberdade ou na unidade. É nesse sentido que isso representará um choque. Questão: seria possível suavizar esse choque da humanidade a título preventivo? Bem-amada, da capacidade de cada ser humano para absorver, literalmente, esse choque, dependerá a suavização deste choque. Não pode existir melhor prevenção, ou melhor suavização, do que seu próprio alinhamento individual, do que sua própria capacidade para manifestar a unidade em seus alinhamentos, mas também em sua vida, na ação dual desse mundo. Cada um é corresponsável e coator do que gerará esse choque da humanidade. A finalidade, a nós, como arcanjos, nos é perfeitamente conhecida. É a liberação da humanidade. As vias desta liberação são, contudo, ajustadas e adaptáveis a cada instante, em função do despertar coletivo e individual de cada ser humano. A capacidade coletiva e individual para deixar o mundo da aparência, do parecer e da personalidade é capital e essencial para determinar a forma como se viverá esse choque. Mas, uma vez mais, o choque não é a finalidade. Eu diria que é o início desta finalidade, traduzindo a passagem na última onda da revelação da luz. Um choque, quando vocês o vivem, atualmente, como humanos encarnados, é uma surpresa, é uma modificação de seu quadro de referência ou de percepção. Esta surpresa pode ser boa ou má. Ela depende, obviamente, não da forma como é vivido o choque, mas do que é tirado como consequência e conclusão desse choque. Nisso, a suavização do choque, em si mesma, não é a finalidade. A finalidade é simplesmente o que resultará ao nível de sua consciência individual e coletiva. Questão:
Este choque é para logo? Bem-amado, é para agora. Ele está suspenso. Ele chegou aos planos sutis. Resta materializá-lo neste plano. Ele é preparado desde numerosos meses. Como anunciou o próprio Arcanjo Miguel, pela manifestação das frotas vegalianas unificadas de terceira dimensão nos seus céus, aparecendo em 3 ondas sucessivas, tendo começado durante a primeira quinzena de outubro e prosseguindo, atualmente mesmo, em diferentes cidades e em diferentes continentes. O momento é ditado, não pela ascensão da Terra que se fará em seguida, mas também pela chegada de fenômenos astronômicos extremamente precisos. Eles estão em curso. Bem-amada, em linguagem humana, eu diria que um dia de cada vez. O importante é o que você é no seu presente e não o que será o seu presente amanhã. Assim, portanto, alinhando-se no seu próprio presente, não há mais espera, há simplesmente a realização. Logo que haja projeção no futuro, há afastamento do instante presente, portanto, atraso do que é aguardado e esperado. Ainda uma vez, certamente vocês sabem que sua qualidade de consciência é ligada à qualidade de irradiação do Sol. O Sol, que contém seu corpo de estado de ser que foi liberado, está em ressonância com sua consciência. Se sua consciência estiver alinhada, o Sol responderá. Se vocês são cada vez mais numerosos a estarem alinhados em sua unidade presente, o Sol responderá cada vez mais rapidamente, assim como as irradiações intergalácticas. Tudo está interligado. Assim, portanto, de sua capacidade para instalar-se no presente, sabendo ao mesmo tempo que vem, mas não tendo qualquer espera, naquele momento, vocês permitirão e ativarão a realização e a precipitação desse processo. Anael 20 de fevereiro de 2011. Questão: que fazer quando a chegada da luz gera um enorme medo? E bem, naquele momento, está-se muito exatamente no que eu chamo o guardião do limiar. O medo pode tomar uma máscara. O diabo, as crenças, o avô que tinha um olhar terrível, não importa o que. E depois, mais fundamentalmente, isso será esse medo no ventre de abandonar-se. É o medo arquetípico do ego. É preciso passar do outro lado desse medo para ser ressuscitado. Há quem passe, assim, graciosamente, digamos. Há os que vão espernear, porque perder o ego é um luto. É isso o choque da humanidade. É preciso abandonar-se. Com Raul Mikhail Ivanov, 11 de julho de 2011. Questão: as dificuldades que você cita correspondem ao que Ivanov chama de terror? Não, vocês não estão ali ainda. O que vocês vivem é diretamente ligado ao seu ajustamento entre o que eu chamei o corpo de desejo e o corpo de estado de ser. O choque, ou terror, ocorrerá quando a realidade das núpcias galácticas, correspondendo à chegada das manifestações de luz em seus céus, vindas do Sol, da onda galáctica, de Hercólobos e da manifestação das embarcações de luz, intervier de maneira sensível. Naquele momento, o choque e o terror manifestar-se-ão para uma grande parte da humanidade. Mas, aqueles que estiverem estabelecidos e afirmados na vibração do coração, conectados ao Sol deles, permitirão amortecer, naquele momento, o que acontecerá. O processo de redução ou de aumento do corpo, ou de modificação de percepção corporal, está ligado à adição das partículas adamantinas, modificando o próprio funcionamento de sua estrutura energética e de consciência. Os casamentos galácticos preparam-se ativamente. Ainda uma vez, ao mesmo tempo precisando que isso depende, definitivamente, sobretudo e antes de tudo, da resposta da Terra, que dependerá também da capacidade de vocês, na Merkaba interdimensional coletiva, para elevar sempre mais o nível vibratório, a título individual e coletivo. Sri Aurobindo, 2 de novembro de 2010. Questão: qual será nosso papel no momento do impacto do choque da humanidade? Além de entrar no interior de seu próprio coração, nenhum. De qualquer modo, não haverá escolha.
Ou você participa do que acontece no exterior, ou você participa do que acontece no interior. Unidade ou dualidade. Portanto, a partir do momento em que as radiações do ultravioleta, das partículas adamantinas vão também tocar onde você está, aí também haverá essa espécie de sideração, onde o mental e a pequena bicicleta vai se pôr a girar em todos os sentidos e a toda velocidade, ou você será capaz de entrar no interior, de se estabelecer-se em seu coração. Não haverá outra alternativa. De qualquer modo, vocês não terão escolha, vocês terão apenas isso a fazer. Tudo que lhes pareça, como dizer, hoje ocupar as suas vidas, as suas preocupações, as suas obrigações, quando tudo isso desaparecer, vocês não terão escolha, não é? Alguns estão mais avançados do que outros, ao nível dos povos, de acordo com o lugar onde vocês estão. E, de qualquer modo, vocês estão vivendo a dissolução total das lagartas. Não sei como é necessário que eu lhes diga. Eu já digo isso desde um mês e, a cada vez, retorno nisso. Mas, se querem, obviamente, muitos seres humanos recusam entender, mesmo entre os que vivem as vibrações, porque eles não podem concordar. O choque da humanidade é isso. Vocês recusam ver a verdade de frente. E, a um dado momento, vocês serão obrigados, efetivamente, a ver a verdade de frente, opor-se a essa verdade. Após, negociar com essa verdade. E, por último, aceitar essa verdade. Por conseguinte, todos aqueles que hoje, mesmo vivendo processos vibratórios das coroas, enquanto não estiverem instalados no coração, podem estar na ignorância total e na rejeição total dessa dissolução. Em contrapartida, assim que penetrarem a vibração do coração e começarem a viver estados de ser, estados de samadhi, de alegria, pouco a pouco, vocês vão se extrair da ilusão. Isso não se faz em 2 minutos. O choque da humanidade é também o choque da personalidade com a luz. É também o choque final que foi descrito por Sri Aurobindo quando era São João. Quando cada um for conduzido ao céu, frente à sua própria verdade e à sua própria luz, vocês verão a defasagem que existe entre o que vocês quiseram manter na resistência e o que vocês são, em verdade. Não se enganem, tampouco, há muitos seres que estão, como eles dizem, no caminho espiritual. Mas tudo vai bem enquanto eles mantiverem a própria ilusão, não é? Mas hoje o choque está aí. Vocês vão aceitar tornar-se borboleta. Tudo se resume nisso. Isso se resume também, agora, em decidir viver isso, viver aquilo, seguir tal caminho, tal outro caminho, fazer tal viagem, deixar a sua profissão, permanecer na sua profissão. Há uma única questão, e cada dia que vai passar, vocês a verão por si mesmos. Vão aceitar não ser mais uma lagarta. O choque da humanidade é como se anunciassem a um ser humano que ele vai morrer. Primeiro ele recusa. Não é possível, isso não é para mim. Em segundo lugar, ele vai negociar, ele vai dizer, não, não, não agora, um pouco de tempo. Depois ele porá condições e depois, após, ele vai fazer semblante de aceitar, ver horários, se isso não funciona, no outro sentido. E depois, após, ele vai aceitar. É assim para toda a humanidade e é assim para cada um. O único modo de aceitar é estar no coração, porque a vibração da consciência da existência vai conduzi-los para a unidade e para a dissolução. Com Raul Mikhail Ivanov, 8 de abril de 2011. Questão: qual é o papel do intraterra, em particular quando do choque da humanidade? Cara irmã, os povos do intraterra evoluem ou em terceira dimensão unificada, ou em quinta dimensão. Eles estiveram, de algum modo, uns e outros, em diferentes funções de guardiões da Terra, velando nas portas intraterrestres e interditando o acesso às forças opostas à luz, nos mundos interiores, existentes em algumas regiões desta Terra. Isso permitiu evitar a falsificação total do núcleo cristalino da Terra e a perda de luz total desse sistema solar.
Assim, esses povos, a maior parte deles humanos ou não humanos, são chamados a juntar-se à sua unidade, inteiramente. Seu papel não tem mais razão de ser nesta terra. É claro, alguns de vocês já foram contatados por esses povos intraterrestres, sejam humanoides ou não. Esta forma de contato é chamada a se desenvolver. Alguns, aliás, entre vocês, têm por destino o intraterra, em sua nova dimensão. Um amigo, 20 de março de 2011. Questão: como abandonar-se mais à luz quando se sente uma resistência? Bem-amado, todos e cada um, sobre o caminho, iriam reencontrar este medo. Isso prefigura e antecipa o que o bem-amado Sri Aurobindo chamou o choque da humanidade. Este medo traduz apenas o fim da personalidade que tem dificuldade para terminar. Isso não corresponde a algo de particular a fazer ou empreender, porque vocês passarão todos, em um momento ou outro, por este medo final. O que você vive é isso. É a impressão que alguns de vocês podem chamar sentimento de morte iminente ou angústia do vazio. É a etapa, a mais frequente, prévia à elevação da coroa radiante do coração. Essa é uma etapa, de algum modo, lógica, e uma passagem lógica correspondente à eliminação ou à cristalização de seu próprio processo de passagem do estado de ser. Não há, portanto, que agir em relação a isso, mas que considerar que vocês observam um processo do estabelecimento da luz em vocês. Anael, 5 de março de 2011. Questão: esperava ser mais empurrado, interiormente. O maior empurrão será quando Maria vier fazer seu anúncio. Será um choque. Verdadeiramente um choque, mesmo para os seres despertos. Um choque de amor, mas um choque, assim mesmo. Para alguns, em contrapartida, será um choque de horror. Em particular para todos aqueles que participaram, de maneira lúcida, na falsificação do mundo. Agora, penso que, mesmo se são murmúrios iniciais, os acontecimentos que se desencadearam sobre o planeta, desde o início de seu ano, e mesmo há um pouco mais de tempo, são assim mesmo extremamente pesados, ao nível da lagarta, não é? Seja para os seres que se despertam, seja para os que se afastam do despertar. Questão: a transmutação poderá ser feita na suavidade? Mas é impossível. Como querem extrair-se de uma dimensão como esta na suavidade? A única maneira de vivê-lo na suavidade é penetrar o santuário do coração e se abandonar, inteiramente, à luz. A única suavidade está neste nível. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de julho de 2010. Questão: sinto, ao mesmo tempo, uma atração e um grande medo da luz. Bem-amada, onde nasce o medo? O medo nasce ao nível da personalidade, dela faz parte permanente. Assim, portanto, enquanto você mesma está identificada ao seu medo, isso significa que você considera que seu medo é uma manifestação de si mesma e, portanto, esse medo está inscrito na personalidade. Não há qualquer meio de lutar contra o medo, porque lutar contra o medo reforça o medo. Não há jamais possibilidade de superar o medo por seu domínio ou seu controle. Isso é possível na personalidade, mas, então, ele será substituído por outro medo. A transcendência do medo é, já, não mais estar identificado aos seus medos porque, efetivamente, em seu ser verídico, você não é absolutamente esse medo. O fato, portanto, de sentir-se incomodada, você mesma, por seu próprio medo assinala, de maneira formal, que você se identificou a ele e o que se identifica a ele, sempre, é a personalidade. A transcendência do medo é já ligada, primeiramente, à não identificação a esse medo. Eu os remeto, para isso, ao que exprimiu Sri Aurobindo sobre o choque da humanidade, porque tudo está ali. Isso corresponde ao desvendamento da luz na humanidade, a irrupção do desconhecido no conhecido. Anael, 7 de abril de 2011. Questão: como superar o medo quando se vive esse gênero de fenômenos? Eu responderia que isso é impossível.
Porque o medo é também aquele que se manifesta quando do último sopro, quando a passagem do que vocês chamam vida à morte. Isso passa pela compreensão e a vivência do que foi chamado, no primeiro tempo, bem antes da etapa coletiva, os vítreos da consciência e, agora, o choque da humanidade. O antigo sopro e a antiga animação de vida deve ceder lugar ao novo. É uma ressurreição. O medo é apenas a resistência da personalidade que não quer, justamente, apagar-se. Não existe qualquer meio, na referida personalidade, para fazê-la aderir a esse sopro novo. É a amplificação do sopro novo e seu aparecimento no éter da Terra, pela fusão dos éteres que realizará, para a maior parte de vocês, esse processo. Com ou sem resistência. RAM, 10 de abril de 2011. Trechos extraídos das mensagens do site Outres de Messias traduzidas para o português por Célia G. Leituras da Luz. Izuma Peixinho, Portal dos Anjos.